Se você assistir este vídeo até o final, você nunca mais será feito de idiota. Nós vamos falar sobre os sinais do fim dos tempos, relatados por Jesus no Monte das Oliveiras e que ficou registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Mas vamos também fazer uma comparação com os sinais que foram apresentados no livro do Apocalipse, capítulo 8, que fala sobre a quarta trombeta. Então, segura aí. Pronto, caiu por terra a teoria de que Jesus vai voltar ao toque da quarta trombeta. Caiu por terra, não se sustenta de modo algum. Descarte absolutamente essa teoria da Igreja Maranata, porque ela é totalmente furada. De dizer que Jesus volta na quarta trombeta, porque Apocalipse 8 fala destes sinais que estão referidos por Jesus, e aqui, conforme eu estou mostrando para vocês, se fossem esses, então eles seriam depois da grande tribulação. Falam de amor e também de salvação. Por trás desse discurso vem a manipulação, pois quem não dá dinheiro é chamado de ladrão, e o serviço voluntário já virou obrigação. Questionar é liberdade, a serviço da verdade. Não se deixe enganar pela falsa santidade. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao exame das mensagens que foram trazidas no evento da Igreja Cristã Maranata chamado Trombetas e Festas, que foi transmitido no dia 1º de dezembro de 2024 e retransmitido no dia 8 de dezembro de 2024. Lembrando que nós já temos vídeos gravados sobre as primeiras partes da mensagem do pastor Gerson Belucci, que diz respeito à primeira, à segunda e à terceira trombeta. Está na sequência, eu vou deixar os links na descrição, tá bom? E hoje nós vamos então falar sobre a parte da mensagem que tratou sobre a quarta trombeta do Apocalipse, que, segundo a Igreja Cristã Maranata, já diz respeito ao arrebatamento da igreja. E nós vamos mostrar então o equívoco desta mensagem e vamos aproveitar para comentar os sinais de Mateus 24, deixados por Jesus, e ver também se é possível associar os sinais de Mateus 24 com os sinais de Apocalipse, capítulo 8, que fala sobre a quarta trombeta. Ok? Vamos lá? Vamos ver então o que Gerson Belucci falou neste evento da Igreja Cristã Maranata. Bom, então, Gerson Belucci, inicialmente ele cita o texto de Apocalipse capítulo 8, no verso 12, e ele cita apenas a primeira parte do versículo, que diz o seguinte: E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas. Gerson Belucci deixou de citar a parte final, que diz o seguinte: de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Então, é o versículo completo que Gerson não leu. Ok? Então, a primeira observação que eu quero fazer é a seguinte. Gerson Belucci, quando ele apresenta, então, os sinais que seriam do toque da quarta trombeta, ele demonstra que eles entendem que os sinais são progressivos. Então, por quê? Porque a trombeta só terá tocado quando atingir um terço. Então, nas primeiras 3 trombetas, eles tentaram mostrar exatamente que um terço das florestas já tinha sido queimado, um terço da vida marítima já tinha sido extinto e que um terço das águas potáveis do mundo já se tornaram impróprias para o consumo humano. Então, foi assim que eles tentaram demonstrar, pelo menos, que as 3 primeiras trombetas tocaram. Já a quarta trombeta também é uma referência proporcional. Então, apenas um terço do sol deixaria de dar o seu brilho, né? Ou seja, haveria um escurecimento de um terço do sol. E um terço das estrelas também estariam sem dar o seu brilho. Quer dizer, somente quando alcançar o um terço, eles vão considerar que a quarta trombeta tocou. Então, para eles, é um evento progressivo. Por quê? Porque eles vão apresentar aqui, nesta mensagem do Gerson, alguns indicativos de que estas coisas já estariam acontecendo.
eu vou detalhar isso para vocês na medida que nós formos analisando a mensagem do Gerson. Mas a primeira observação que eu faço é sobre o entendimento deles de um sinal que ele acontece progressivamente até atingir aquela proporcionalidade referida pelo livro do Apocalipse, de 1/3. As coisas já estão acontecendo, já estão caminhando, e quando chegar no 1/3, puf, a trombeta toca. Então não é para eles uma referência ao toque e ao acontecimento. Como se, por exemplo, o anjo tocou a trombeta e naquele momento que o anjo toca a trombeta, então alguma coisa, um fenômeno qualquer acontece na natureza, de modo que 1/3 do sol perde o brilho naquele momento, ou 1/3 das estrelas perdem o brilho naquele momento, entenderam? Então é só para demonstrar para vocês como é que a Igreja Cristã Maranata entende esta questão. De um modo progressivo, as coisas vão aumentando até chegar então aquele marco do 1/3, ok? Bom, mas vamos continuar vendo o que foi que Gerson Belucci falou na sequência. Ele disse assim: Paulo nos diz que, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os vivos, seremos transformados e seremos arrebatados. Então, para nós, a quarta trombeta é a última trombeta. Para mim, ficou sem sentido isso que ele falou. Por quê? Porque uma coisa não ligou à outra. Ele diz o seguinte: Paulo disse que a igreja vai ser arrebatada na última trombeta. Então, para nós, a igreja será arrebatada na quarta trombeta. Então, a quarta seria a última para a igreja. Tudo bem, eu sei qual é a relação que Gerson vai fazer para poder chegar a essa conclusão. Mas aqui, pelo menos neste texto, nesta mensagem que ele trouxe, ele não conseguiu fazer a ligação de uma coisa com a outra. Não é porque Paulo disse que é a última que então a quarta é a última, simplesmente assim. Ok? Então vejam só, eu vou tentar aqui explicar qual é o entendimento da Igreja Cristã Maranata para que então a quarta trombeta seja considerada a última para a igreja. Eles fazem uma relação entre o que diz o texto da quarta trombeta em Apocalipse capítulo 8. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 8 faz referência a sinais no sol, na lua e nas estrelas. E no capítulo 24 de Mateus, Jesus, ao falar então da sua segunda vinda, ele faz referência exatamente a sinais no sol, na lua e nas estrelas. E então ele diz o seguinte: vejam só, então a quarta trombeta, que tem estes sinais que coincidem com os sinais de Mateus 24, que falam da vinda de Jesus, são a prova de que Jesus vai voltar ao toque da quarta trombeta. Então é essa a construção que eles fazem. E aí, então, a conclusão lógica de Gerson é que quando Paulo diz que a igreja vai ser arrebatada ao toque da última trombeta, obviamente, então, a última seria a quarta trombeta. Então é assim que entende a Igreja Cristã Maranata. Eu quero fazer uma ressalva que escatologistas que são adeptos da teoria do dispensacionalismo, eles acreditam em alguma coisa parecida, mas diferente do que o que a Igreja Cristã Maranata ensina. Eu coloquei aqui neste nosso texto, que vai estar inclusive no site Celeiros, eu coloquei uma informação sobre, que eu tirei de uma apostila de um professor de escatologia que eu conheço pessoalmente. Ele era professor de escatologia, a Roseli inclusive foi aluna dele por muito tempo. E das pessoas que eu conheci ao longo desta minha jornada, ele era a pessoa que tinha um maior conhecimento sobre o dispensacionalismo, inclusive dava aula em diversas igrejas. É o pastor Carlos Augusto Carvalho. Agora vejam só o que ele diz na apostila dele. Ele diz o seguinte, vou ler para vocês exatamente o que ele diz na apostila dele. As trombetas de 1 Coríntios, capítulo 15, 52 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17 são as mesmas e foram usadas para anunciar o arrebatamento da igreja. Então, aqui deixa claro que a trombeta referida por Paulo em Coríntios 15 é a trombeta do arrebatamento da igreja. E ele continua dizendo o seguinte: o fato de Coríntios relatar ser a última trombeta não deve ser confundido com a sétima trombeta de Apocalipse. A trombeta de Coríntios é a última para a igreja.
dentro dos eventos que Deus determinou para a mesma. Então eles concordam com a Igreja Maranata de que a última trombeta referida por Paulo quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, esta última trombeta é a última para a igreja. E ele diz, então, esta última não é a 7ª trombeta. Porque ele vai dizer o seguinte, que as trombetas do Apocalipse são trombetas de juízo, né? Então ela toca e vem um juízo sobre a terra. E as trombetas que são citadas nas cartas de Paulo, são trombetas de chamado da igreja para alertar sobre o momento do fim. Ele disse exatamente o seguinte: as trombetas para a igreja são de chamado, enquanto as trombetas de Apocalipse são de ataque, anunciando juízo sobre a terra. Ok? E ele continua dizendo o seguinte, que é aqui que entra a grande diferença do dispensacionalismo, como ele está ensinando, o professor Carlos Augusto está ensinando, do que a Igreja Cristã Maranata ensina. Eles dizem assim, não se pode considerar que as 3 primeiras trombetas de Apocalipse foram tocadas com a igreja estando ainda na terra, como ensinam algumas poucas igrejas evangélicas ao afirmarem apenas no 4º toque a igreja não estará mais presente. E ele vai explicar. Repare-se que as trombetas não tocaram, até que o anjo ofereceu o incenso e jogou do fogo do altar sobre a terra, ocasionando trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Esse momento não pode ser visto como estando a igreja ainda na terra, sob pena de se ensinar que ela passará por uma parte da tribulação. Assim, conclui-se que a última trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, 52, não é a 7ª de Apocalipse 10, 7. Entenderam? Então, o que o pastor Carlos Augusto está dizendo é o seguinte, que nenhuma trombeta tocou ainda. Então, a que Paulo se refere em Coríntios é a última para a igreja. Por quê? Porque esta trombeta que Paulo está se referindo não tem relação com as trombetas do livro do Apocalipse, porque nenhuma das trombetas do livro do Apocalipse podem ter tocado. E ele explica o porquê nenhuma trombeta poderia ter tocado. E ele vai na sequência do livro do Apocalipse, então no capítulo 8, logo no verso 1 diz o seguinte, que o Cordeiro ele abriu o 7º selo, houve um silêncio de quase meia hora e 7 anjos se apresentaram e receberam cada um deles uma trombeta. E eles se posicionaram para tocar estas 7 trombetas. E o que aconteceu naquele momento? Um outro anjo se colocou do lado do altar. O altar era o lugar do sacrifício, onde tinha então o fogo, as brasas. Então este outro anjo, não é nenhum dos 7, este outro anjo ele se posiciona do lado do altar e ele tem um incensário, foi-lhe dado um incensário. E neste incensário tinha a oração dos santos. E então, deste incensário subia uma fumaça, que era a oração dos santos. Quando estas orações dos santos chegavam então a Deus, este anjo ele recebia do fogo do altar para colocar sobre o incensário e derramar o fogo, então, do altar, por meio deste incensário, derramar este fogo sobre a terra. E quando este anjo, então, derrama este fogo sobre a terra, acontecem estes fenômenos. Olha, trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, acontece todo este abalo que ele parece ser estrondoso sobre a terra. E eles entendem que, então, na sequência, vejam só, o anjo que vai derramar o incensário, ele derrama antes do toque das trombetas. Somente depois que ele derrama este fogo sobre a terra, que tem esses terremotos, vozes, trovões e relâmpagos, somente depois disso é que o primeiro anjo vai tocar a sua trombeta, a sua primeira trombeta. Só que este incensário com este fogo, vozes, trovões e relâmpagos e terremotos sobre a terra, ele faz parte, este evento faz parte do início, então, da tribulação, da grande tribulação. E como eles entendem que a igreja não estará mais na terra quando iniciar a grande tribulação, a igreja é arrebatada antes, então a conclusão que ele chega, olha, se quando ele derramar, começa a grande tribulação, e depois que vai ser tocada a primeira trombeta,
Então a igreja não pode estar mais na terra. A conclusão óbvia que ele vai chegar é o seguinte: então a primeira trombeta ela já é tocada somente depois que a igreja for arrebatada. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima trombetas somente serão tocadas, segundo os dispensacionalistas, depois que a igreja for arrebatada. Ou seja, nenhuma trombeta tocou até agora. Isso segundo o entendimento aqui que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Que é bem diferente da Igreja Cristã Maranata, que diz que as trombetas já tocaram a primeira, a segunda, a terceira, e a quarta já está em andamento, porque é progressivo, como eu falei. E então, quando tocar a quarta trombeta, a igreja vai ser arrebatada. Então, essa que é a diferença. Então, coincidem os dispensacionalistas com a Igreja Maranata no fato de que quando eles dizem que a última não seria a sétima do Apocalipse, mas divergem em relação à questão de que trombetas nenhuma ainda tocaram para os dispensacionalistas e para a Igreja Maranata as 3 primeiras já tocaram, ok? Então, este era apenas um esclarecimento que eu queria fazer para vocês, até para que vocês possam entender, vamos dizer assim, todo esse discurso, toda esta narrativa da Igreja Cristã Maranata. Na sequência agora, o pastor Gerson ele vai falar dos sinais que Jesus se referiu no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, e que estes sinais, então, eles seriam aqueles que estariam nos advertindo a respeito da proximidade da vinda de Jesus. E ele começa com o primeiro sinal indicado por Jesus, que seria o das guerras. Então, só que aqui no nosso entendimento ele usa parâmetros errados e eu vou explicar para vocês o porquê. Ele diz o seguinte: só que ela já está dando alguns sinais. Então ele está se referindo à quarta trombeta. Ele diz que a quarta trombeta é a última que está para tocar, mas ela já está dando sinais. Então lembrem-se do que eu falei antes. As coisas são progressivas, elas vão aumentando até chegar na proporção, e naquela proporção, então, eles entendem que aconteceu o toque da trombeta. Ok? Então ele vai dizer isso. Então, quais são os sinais de que essa trombeta ela já está. Os sinais da trombeta já estão acontecendo e caminhando para o 1/3 no Sol, na Lua, nas estrelas. Ele diz o seguinte: então vejam. Jesus também, em seu sermão profético, afirmou isso. Mas eu queria mostrar alguma coisa, meus irmãos. Agora, passando rapidamente para aquilo que Jesus, em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. São 3 capítulos que falam do sermão profético de Jesus, onde ele apresenta sinais que servem para nós, como a igreja fiel, discernimos o momento que Jesus vai voltar. Então vejam que aqui ele deixa muito claro o exclusivismo da Igreja Cristã Maranata. Então, para a Igreja Maranata, todo mundo está errado. Só eles estão certos. Só eles compreendem, então, aquilo que são os sinais do tempo. Só eles conseguem fazer a leitura certa do final dos tempos. Ele diz o seguinte, que estes sinais eles servem para nós, como igreja fiel. Então, quem é a igreja fiel? Eles, nós, ele está dizendo, Igreja Cristã Maranata. São eles que discernem o momento certo que Jesus vai voltar. Está todo mundo errado. Os dispensacionalistas estão errados, os reformados estão errados, está todo mundo errado. Só eles estão certos. Porque eles são o quê? A igreja fiel. Perceberam? E ele continua dizendo o seguinte: são sinais importantes. Nós separamos 7 deles. Ele vai dizer, então, vai fazer referência a 7 sinais. E vamos começar com o primeiro, Mateus 24, 6 e 7, que diz: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. E então, aqui está o texto que ele colocou, e ele mostra então ali naquele evento um vídeo mostrando guerras, tá certo? Para provar então que os sinais estão acontecendo, estes sinais antecedem a vinda de Jesus. Bom, sobre as guerras, por que eu falei que ele utiliza parâmetros errados? Porque vejam só, eles não entendem que há uma progressividade dos acontecimentos até que Jesus venha. São eles que entendem assim, não é? Então, olha só, essas coisas vão acontecendo e vão aumentando até atingir uma proporção tal que se refere então àquela proporção indicada por Apocalipse, do 1/3.
Então, a ideia é de que as coisas vão aumentando até chegar a um ápice quando Jesus então voltaria, certo? Mas acontece o seguinte, que este entendimento ele não se sustenta com a realidade. Os fatos mostram que as guerras elas já passaram por um ápice em relação ao que nós temos de guerra hoje. Então, porque vejam bem, o ápice que nós tivemos de guerra envolvendo todas as nações do mundo, quais foram, né? Os marcos que nós temos são as duas grandes guerras mundiais, onde todas as nações do mundo estavam envolvidas. Então era nação contra nação, reino contra reino, e era todas as nações. Todas elas estavam, de certo modo, envolvidos com a guerra. Eles estavam posicionados de algum dos lados. Então, de lá para cá, nós não temos mais nenhum evento nesta proporção. Por mais que ele faça referência a alguma guerra da atualidade, como a guerra da Ucrânia que está acontecendo com a Rússia, ora, é uma coisa muito inferior ao que já aconteceu. É como se eu tivesse, então, o ápice e agora eu tenho um decréscimo dos fatos. Eu vou mostrar isso para vocês com dados, tá certo? Nós temos, por exemplo, de 1947 até 1991, estou me referindo ao que aconteceu depois das duas grandes guerras mundiais. Nós tivemos a Guerra Fria, que aconteceu, nós tínhamos um mundo polarizado, de um lado nós tínhamos os Estados Unidos, e do outro lado nós tínhamos a antiga União Soviética, tá certo? E isso aí durou aproximadamente entre 1947 a 1991. E nesse período da Guerra Fria nós tivemos algumas guerras que aconteceram, né, nessa polarização toda aí. Nós tivemos a Guerra da Coreia, que aconteceu entre 1950 e 1953. E tivemos então a Guerra do Vietnã, de 1955 a 1975. Nós tivemos a Guerra do Afeganistão, de 1979 a 1989, tá certo? Mas observem que todas estas guerras deste período, elas não envolviam o mundo todo, não eram todas as nações envolvidas, eram regiões do mundo que estavam em guerra. Então, quer dizer, agora, quando nós tivemos as guerras mundiais, todas as nações estavam envolvidas. Ali sim, reino contra reino, nação contra nação, estava todo mundo em guerra. Aqui agora não, agora regiões do mundo que estavam em guerra. E depois disso, nós tivemos, por exemplo, as guerras do Oriente Médio também. Né? Vocês devem se lembrar, quem gosta de história, né? A história de Israel, a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 1967, depois a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Tivemos a Guerra do Irã e do Iraque, também já do nosso tempo, né? Já bem próximo a nós. Irã e Iraque, as guerras do Golfo, de 90, 91 e depois também em 2003. E os conflitos contemporâneos, que nós temos as guerras aí relacionadas ao terrorismo, tá certo? Em 2001 nós tivemos inclusive a queda das Torres Gêmeas e envolvendo também aí Afeganistão, Iraque e tudo mais. E agora a guerra da Ucrânia, de 2014 até agora. Mas vejam que o que eu quero mostrar para vocês, olha aqui, eu até anotei aqui, as diferenças cruciais são as seguintes. Que embora todas estas guerras agora, essas atuais, né, que estão sendo utilizadas nessas imagens e vídeos do Gerson, embora essas guerras atuais elas tenham lá sua relevância, mas as proporções de morte, de destruição e de envolvimento de nações, né, elas não atingiram nem de longe o nível das duas grandes guerras mundiais. É como se nós tivéssemos um declínio, entendeu? Nós estamos decrescendo em questões de guerra. Nós tivemos um momento... Imagine quem viveu na época da Primeira ou da Segunda Grande Guerra e iria olhar para o texto de Mateus e dizer, é agora, é o que está acontecendo aqui neste momento. Que você não consegue enxergar isso, por exemplo, estando aqui no Brasil, estando na América do Sul, não é? Estando em diversas outras partes do mundo, porque as guerras elas são localizadas. Esta agora da Ucrânia ela está localizada, tem o envolvimento dos Estados Unidos, mas com fornecimento de munições, de armas, mas não pessoalmente envolvidos, né, com seus próprios soldados, com seu próprio exército. Então, tem outras nações de um lado ou de outro que estão cooperando, mas então é uma questão localizada. Não se compara ao que nós tivemos no passado, nem na Primeira e nem na Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Então, a conclusão que eu quero chegar aqui com vocês é o seguinte. Ora, se a Igreja Maranata quer
fazer uma referência a uma questão progressiva, então nós não temos essa progressividade. Ao contrário, nós temos uma regressão. Das duas grandes guerras para agora, nós tivemos uma regressão. Hoje nós temos muito menos guerras do que nós tivemos, então, no passado. Tá certo? Mas olha só, eu não estou dizendo que todas estas guerras, elas não sirvam como alerta exatamente para o que Jesus falou. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a Igreja Maranata está usando o referencial errado. Primeiro porque ela dá a entender que as questões são progressivas, elas deveriam estar aumentando, não estão. E segundo porque ela usa as guerras contemporâneas, que de longe não representam o potencial destrutivo ou de envolvimento de nações como houve no passado. Então, se eu quero usar as guerras que já aconteceram, então, desde que Jesus falou esta mensagem lá para os discípulos no Monte das Oliveiras até agora, então eu tenho que usar todo o contexto e não apenas estas últimas não confirmam. Tá certo? Eu preciso usar todo o contexto de todas as guerras e mostrando, inclusive, que o ápice não está agora no presente, o ápice já esteve. Agora, se eu entender, não, porque tem que ser progressivo, que as coisas vão aumentar até Jesus voltar, então você pode esperar coisas muito piores aí pela frente, tá certo? Do que simplesmente a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então tem que estar por vir alguma coisa de uma proporção muito maior e que chegue, então, para poder comparar com o passado, com as guerras mundiais. E observe que depois das guerras mundiais, nós nunca tivemos mais uma guerra que envolvesse nem todas as nações e que envolvesse armas nucleares, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Perceberam? Então, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês sobre este primeiro sinal em relação à questão das guerras. O parâmetro de Gerson está errado, está equivocado. Ou você usa todo o contexto desde a mensagem de Jesus e faz referência aos momentos do pico, né, das duas guerras mundiais, ou então você vai ter que dizer o seguinte, olha, o que está acontecendo aqui agora não é nada, porque tem que acontecer alguma coisa ainda muito pior do que o que aconteceu em 1914, né, foi a data da Primeira Grande Guerra, e 1939, então de 14 a 18, depois de 39 a 45. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, os parâmetros de Gerson estão equivocados. Mas vamos adiante, vamos ver o que mais o pastor Gerson Belucci ele apresenta. Então, agora ele vai falar sobre fome. E mais uma vez eu quero dizer que ele está com os parâmetros errados, tá certo? Se a ideia é crescente, ele está apontando para o lugar errado. Vejam só o que Gerson disse. O Senhor também disse, haverá fomes. Ele está dizendo, Jesus disse que haveria fome antes da sua vinda. Não temos nada a comentar, né? As imagens falam por si só. Haverá fomes. E ele passou vídeos aqui que eu achei totalmente inadequados, de crianças. Expôs crianças neste vídeo. Eu diria o seguinte, que se as pessoas tivessem um pouquinho de bom senso, denunciariam esse vídeo da Igreja Maranata pela exposição de crianças. Como que você lança imagens de crianças em situação de extrema vulnerabilidade, expôs as crianças desta forma para poder sustentar um discurso deles? Achei assim que não convém. E acredito sim que se as pessoas denunciassem esse vídeo apontando para este trecho, eles ou teriam que tirar esse trecho ou deveriam tirar o vídeo completo, tá certo? Porque eu acho que não convém você expor a criança. Isso não mostra nenhuma proteção à criança, tá certo? Mas enfim, ele simplesmente mostrou o vídeo para dizer, olha, está confirmado aqui o que Jesus falou. Olha só, eu vou novamente dizer o seguinte, que ele aponta para o momento errado da história. Por quê? Olha, meus irmãos, nós sabemos que a fome sempre foi um problema no mundo, desde a época de Jesus. Jesus falou, olha, os pobres vocês vão ter sempre convosco. Mas olha só, a questão da fome, hoje, ela já diminuiu muito em relação ao que nós tínhamos no passado. Então, se eles dizem que deve ser crescente, aqui ele tem um problema, porque nós temos a questão da fome, nós temos ela em decréscimo. Por mais que esteja ainda incomodando, até porque hoje nós temos a questão
do conhecimento, das redes sociais, da informação que ela existe hoje de uma forma que não existia antes. Então hoje nós enxergamos melhor as coisas, mas isso não significa que a fome hoje ela esteja maior do que esteve no passado. Nós temos diversas ações e os estados como um todo, né, não só tentam apoiar os países que têm problema com a fome, mas os que têm condições hoje, eles têm, né, uma ação de governo muito mais efetiva para o combate à fome, para que ninguém passe fome em lugar nenhum do seu país. E em relação aos outros países, há sim as instituições que estão sempre aí tentando fornecer apoio, alimentos, para poder diminuir este problema no mundo. Então, o que eu posso dizer para vocês é que hoje nós temos uma situação que ela não é tão grave como existiu no passado. Então, mais uma vez, nós temos alguma coisa em decréscimo e não progressiva, como é apresentado pela Igreja Cristã Maranata. Então, a questão da fome também apontou para o lugar errado. Se quer falar, então, que a fome ela é uma questão que aponta para a vinda de Jesus, mas dê um panorama geral da fome no mundo, né? E desde o tempo de Jesus até agora. E não adianta apontar agora para o momento presente, porque, né, então eu vou ter que entender que se o momento presente é menor do que o do passado, e se a coisa tem que ser progressiva, então eu tenho que ver a questão da fome piorar e muito, né, para que isso possa então estar apontando para a vinda de Jesus, o que eu não acho que seria nem esperado por ninguém, tá certo? Bom, mas agora vamos sobre a fome, ele falou, agora vamos falar sobre as pestes. Vejam só, mais uma vez, ele aponta errado, porque ele vai apontar para a pandemia de Covid, que de longe não é a pior situação que o mundo já passou até agora. O mundo já passou, e eu coloquei aqui, ó, por situações muito piores. A peste negra, que foi de 1347 a 1351, ela matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. 75 e 200 milhões de pessoas é a estimativa. Ou seja, ela exterminou de 30% a 60% da população europeia. Vocês imaginem a população europeia sendo exterminada por uma peste, mais da metade da população morreu. Pensem, então, compare com a pandemia que nós tivemos recentemente, e olha só, a outra pandemia, outra situação grave que nós tivemos aqui de epidemia foi a gripe espanhola, que foi de 1918 a 1919. E nós tivemos aqui, olha só, contabilizado em torno de 50 milhões de mortes em uma população global de 1,8 bilhão. Aproximadamente, ou seja, você tinha 1,8 bilhão e 50 milhões de pessoas morreram. Isso representa quase 3%. Ele colocou aqui, ó, coloquei aqui 2,8% da população mundial morreu. Então, 50 milhões de mortes, quando a população ela era apenas de 1,8 bilhão. Hoje nós temos uma população de 8 bilhões. E quantas pessoas morreram com a pandemia do Covid-19? 7 milhões de pessoas. Hoje nós temos 8 bilhões e apenas 7 milhões de mortes confirmadas oficialmente. Você olhando para esses números, você diria então que o problema das pestes está aumentando ou diminuiu consideravelmente? Que mesmo na pior situação que nós vivemos na atualidade, ela é infinitamente inferior ao que se viveu no passado. Então, você apontar para as pestes atuais para poder dizer que isso é sinal da vinda de Jesus, eu acho que pelo menos o parâmetro está errado. Por os dois motivos que eu vou referir. Ou você mostra as pestes como um todo, e aí seria o caso de fazer referência às pestes que aconteceram no mundo, e isso desde o momento em que Jesus apresentou o seu discurso, o seu sermão profético, até hoje, e aí sim você mostra, olha, então é uma situação que realmente é um fato no mundo. Agora, se você apontar para este momento e ao mesmo tempo você quer mostrar que há uma progressividade, então você tem que esperar que aconteça no mundo uma pandemia ou alguma coisa parecida que leve a mais de 200 milhões de mortes no mundo. Para poder, então, você dizer, então, agora sim, ó, tá aumentando. Aumentou, está acontecendo com maior intensidade. Agora sim eu tenho a prova de que Jesus
está às portas. Entenderam, meus irmãos? Eu só estou querendo mostrar para vocês aqui os fatos para vocês refletirem. Cuidado com estes profetas que ficam querendo mostrar, olha só o que está acontecendo agora. Olhe para o contexto geral, para você ter uma noção melhor e para que você possa se posicionar melhor no tempo. E depois, quem sabe, você até questione esta própria teoria dispensacionalista, tá certo? Porque quem não é dispensacionalista vai ter uma visão completamente diferente sobre tudo isso e que, inclusive, eu acho mais razoável, tá certo? Não vou trazer para vocês aqui agora porque não é o caso. Estamos apenas questionando, então, essas informações que foram trazidas pela Igreja Cristã Maranata como se fossem irrefutáveis, como se fossem a evidência maior, como se eles fossem os donos da revelação e da verdade e que ninguém mais tem o que eles têm. Ou seja, eles estão enganando as pessoas com números que não correspondem a uma realidade que nós queremos mostrar na palavra de Deus. Mas vamos em frente. Depois, então, da questão das pestes, o Gerson ele vai falar sobre terremotos. E, mais uma vez, ele utiliza os parâmetros errados. Por quê? Porque nós não temos uma situação progressiva pelos registros que nós temos hoje. Hoje nós temos condições muito maiores de registro do que nós tínhamos no passado, tá certo? Não só condições de mostrar registros, mas também condições de fazer com que as informações cheguem a todo mundo. Então, todo mundo tem conhecimento do que acontece e o que não havia no passado, até porque nós não tínhamos estes meios de comunicação como temos hoje. Mas olha só, para mostrar para vocês, antigamente vocês sabem que era utilizado a escala dos terremotos, era o Richter, né? Era a escala Richter. Hoje não, hoje é uma outra escala, é uma escala de magnitude de momento, eles chamam de MW. Mas enfim, é o marcador que eles utilizam para poder avaliar então a intensidade de um terremoto. Então é essa escala de magnitude do momento aqui. Essa MW. Então, olha só. Ao longo da história, e eu só peguei os principais. Tem mais, tá certo? Mas eu peguei aqui os principais. O maior que nós tivemos até hoje foi o de Valdívia, no Chile, em 1960. Foi o 9,5 nesta escala de magnitude de momento. 9,5. Então, 9,5. Foi o maior terremoto, foi o maior tremor de terra que já aconteceu até hoje na história da humanidade desde que os registros estão sendo feitos, tá certo? Então o maior de todos foi o de Valdívia, no Chile, em 1960. E nesse tempo houve 6.000 mortes. Por quê? Porque não é o fato do terremoto ter sido o maior abalo que tem relação com o maior número de mortes, porque depende da densidade populacional do local. Então aconteceu um grande abalo no deserto. Foi o maior abalo no deserto. Não morreu ninguém, porque foi no deserto. Agora, aconteceu um grande abalo, entendeu? Numa cidade, por exemplo, como Nova York, aí o número de mortes vai ser muito maior, entenderam? Então, o grau, né, da escala de magnitude, o maior não significa que tenha produzido o maior estrago em termos de número de mortes. Mas vamos lá, mas foi o maior. O de Valdívia, tá certo? Com 6.000 mortes. Depois nós tivemos em 2004, eu pulei um bocado aqui, em 2004 nós tivemos o da Indonésia, que ele teve essa intensidade de 9,1 a 9,3 de magnitude no momento, nessa escala, nessa medida de intensidade do tremor. E este de Sumatra, com 9,3, pelo fato de ter acontecido num lugar de muita habitação, ele levou a 230.000 mortes. 230.000 mortes registradas neste terremoto de Sumatra. Depois nós tivemos o do Japão, em Sendai, no Japão, em 2011. Nós tivemos 9,1 nessa escala de momento, mas como é uma cidade muito bem estruturada e preparada para terremotos, eles tiveram apenas 18.000 mortes. Tá certo? Depois, Gerson citou o terremoto da Turquia e citou o terremoto da Síria. Olha os exemplos que ele deu da Turquia e da Síria. O da Turquia teve 7,8 graus nesta escala de magnitude. E tivemos 53.000 mortes. 537.000 mortes. Tá certo? Então foi um terremoto grave de 7,8? Foi, mas
muito menor do que o 9,5 ou o 9,3 aqui da Indonésia. Mas também com 53 mil, que é um número muito grande. Mas eu estou mostrando o seguinte, que nem foi o maior na escala de magnitude e nem foi o que atingiu o maior número de pessoas, tá certo? E o da Síria de 2024, que ele citou, então 4,8. O terremoto de 4,8, ou seja, metade do maior praticamente, né? Quase, praticamente a metade, e com 1.414 mortes. E o que eu estou mostrando aqui para vocês é uma coisa só. Ora, você apontar para este ano de 2024 que passou, ou de 2023, para poder dizer, olha só, aqui estão as provas de que Jesus está para voltar. Bom, se eu estou dizendo que as coisas são progressivas, eu estou sendo incoerente. Ora, é progressivo, mas a coisa que está diminuindo, né? Os maiores terremotos aconteceram no passado, o maior número de mortes por terremotos aconteceu no passado, a maior intensidade de terremotos aconteceu no passado. Hoje nós temos, então, um declínio. Terremotos sempre aconteceram e sempre vão acontecer, tá certo? Agora, se eu quero fazer referência aos terremotos como sinal da vinda de Jesus, eu deveria olhar para um contexto maior. Dizer o seguinte, olha aqui, ó, temos registros, temos estes fatos acontecendo. E se eu disser, olha, mas as coisas são progressivas, então eu tenho que imaginar que nós vamos ter aí terremotos pela frente muito, muito maiores em magnitude e também muito mais terríveis em número de mortes do que o que aconteceu, por exemplo, na Indonésia, não é verdade? Então, será que nós estamos esperando um desastre maior do que o que já aconteceu no passado? Ou não seria então o caso de você fazer esta referência de um modo geral e não ficar apontando aqui para o ano de 2023 e 2024? É uma reflexão que eu estou fazendo aqui com vocês, tá bom? Mas vamos em frente, vamos ver o que mais Gerson Belushi falou, tá certo? Bom, agora Gerson Belushi ele vai subestimar a inteligência do público em geral. Vejam, meus irmãos, então, ele lá com o grupo de ciência e fé dele, ele vai apontar para a mancha solar que aconteceu em 2023. Aconteceu em 2023 uma mancha solar, e ele vai dizer aqui que esta mancha solar que foi identificada, ela tinha uma proporção de 60 vezes o tamanho da Terra. E ele vai dizer então que isso é um sinal que mostra que estamos caminhando, ou seja, estamos aumentando progressivamente, o Sol está se apagando progressivamente, e quando então chegar a 1/3 é o toque da quarta trombeta, mas isso já está perto, porque já tem um buraco ali de 60 vezes o tamanho da Terra. Vamos ver o que ele disse? Ele diz o seguinte, outro sinal que nós queremos dizer, meus irmãos, sinais no Sol e na Lua. Podem projetar este slide, que é o buraco do tamanho de 60 planetas da Terra, que apareceu no Sol. Ele mostra, então, a foto que vocês estão vendo aqui, e ele vai dizer ainda o seguinte. O Globo deixou essa notícia. Os nossos irmãos de ciência e fé nos deram esse subsídio. Olha só, irmãos, isso aqui é uma vergonha. Você chamar essas pessoas de grupo de ciência e fé para trazer uma informação totalmente, vamos dizer, alterada da realidade como eles fizeram, eu acho que é uma vergonha para a igreja e para qualquer pessoa que tenha conhecimento do que é uma mancha solar, tá certo? Ele continua, então os irmãos observam, já são os sinais que a quarta trombeta está prestes a tocar. Temos aí a mancha solar, estranha, né? Que preocupa os cientistas. Então, o que ele está querendo dizer? Se ele está apontando para o Apocalipse 8, que fala de 1/3 do Sol se escurecendo, então, e ele está dizendo, ó, já está para tocar porque já tem um buraco ali de 60 vezes o tamanho da Terra, então ele está enganando as pessoas. Por que ele está enganando as pessoas e com o apoio de um grupo de ciência e fé? Porque esse grupo de ciência e fé sabe que a mancha solar ela é recorrente, ela sempre acontece aí em torno de a cada 11 anos acontece. É um fenômeno que sempre acontece. Desta vez, agora que aconteceu em 2023, eles observaram que foi grande.
esta mancha solar. Mas ela é uma mancha solar, meus irmãos, que além de ser recorrente, ela é temporária. Ela vem, ela acontece, ela dura poucas semanas e depois ela desaparece. Os irmãos percebem? Não se trata de o Sol. Olha, tem um buraco aqui no Sol, uma mancha no Sol aqui que está aumentando, até chegar um terço. Não! As manchas solares sempre aconteceram e ela acontece aí no período cíclico, a cada 11 anos. Vou ler aqui, olha, a mancha solar identificada em 2023 foi uma característica típica do ciclo solar de 11 anos, que é um fenômeno cíclico e recorrente, sempre acontece. Então, se você perguntar lá para esse grupo de Ciência e Fé, hoje tem mancha solar lá no Sol? Hoje não tem, porque ela já desapareceu. Como é que eles estão querendo, irmãos, enganar as pessoas com esta informação para causar a impressão de que o Sol está se apagando e já está perto de se apagar um terço, hein? Porque Jesus já está para voltar. Meus irmãos, isso para mim não é uma coisa assim, eu não quero usar termos assim mais chocantes aqui não, mas você está sendo enganado. E você está sendo enganado por pessoas conscientes, eles sabem que eles estão te enganando. Porque eu duvido que este grupo de Ciência e Fé não saiba que essa mancha solar, ela é recorrente, ela é cíclica, ela faz parte do ciclo solar de a cada 11 anos e que ela, inclusive essa de 2023 já desapareceu, não está lá mais. Tá certo? Ou seja, não significa que o Sol está se apagando. Tá certo? O Sol, ele deve ter também lá a sua vida útil, mas não é essa mancha solar que está provando nada disso. Tá certo? E o fato do Apocalipse 8 ali não parece ter relação alguma com essa mancha solar. Tá bom? Deixa eu ver se eu posso ler aqui para vocês também. Olha só, eu anotei aqui, isso vai estar no site, mas, portanto, a mancha solar de 2023, ela não é progressiva, no sentido de ser algo que aumenta indefinidamente, mas sim uma parte do ciclo solar natural que se repete em intervalos regulares. Associar um fenômeno recorrente e passageiro ao sinal de escurecimento da Terra, da terça parte do Sol, em um momento próximo ao arrebatamento da igreja, é no mínimo enganar as pessoas. Tá bom? Mas vamos em frente. Agora eu quero mostrar para vocês o que o pastor Gerson fala sobre as estrelas. Ele diz assim, porque as estrelas, né, além dessa mancha no Sol, temos também sinais nas estrelas, elas estão sumindo sem deixar rastro. Bom, isso é um fato. Os cientistas, os estudiosos, eles, pelos registros que eles conseguiram fazer do passado, comparando com os registros que eles têm do presente, eles já constataram que diversas estrelas já desapareceram, ou seja, não brilham mais a ponto de serem apresentadas nesses registros. Bom, agora vamos ver a parte final da fala do pastor Gerson Belucci. Ele diz o seguinte, eu quero finalizar a minha palavra dizendo que, para nós, ou seja, isso é entendimento particular da Igreja Maranata, há um sinal profético dito por Jesus. Ele diz, Mateus 24, 32. Podem ler comigo? Aprendei, pois, vamos ler. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. E ele continua dizendo o seguinte, Pastor Gedeuti vai detalhar esse assunto de Israel, mas esse sinal para nós é o seguinte, a organização de Israel como nação em 1948 é um sinal profético de que Jesus está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. O que foi que o pastor Gerson disse? Ele leu esse texto de Jesus falando com os discípulos já praticamente no final do seu relato sobre os sinais do fim dos tempos, de quando aconteceria a consumação dos séculos. Então, no final, Jesus falou o seguinte, olha, da mesma forma que você olha para a figueira e sabe quando o verão está próximo, você também deve, então, observar isso que eu acabei de falar para vocês e vocês, então, vão ter condições de perceber quando está próximo às portas a consumação dos séculos. Foi isso que Jesus falou. Eu sei que
o ressurgimento do Estado de Israel faz parte, sim, do conjunto de profecias e de acontecimentos que deveriam ser observados para nós entendermos o momento que estamos vivendo. Eu não estou negando isso, eu sei, mas acontece que aqui neste texto de Jesus, aqui, quando Jesus fala aos discípulos, ele não estava se referindo ao ressurgimento do Estado de Israel, né? Mesmo para quem faz então a comparação da figueira com Israel, mas não é isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos observar o texto e o contexto. O texto, dentro do seu contexto, mostra o seguinte: eu vou passar para vocês aqui, para que isso fique claro. Eu vou passar todo o texto de Mateus 24, né, até a parte onde ele vai falar então do arrebatamento ou da sua segunda vinda. Eu vou mostrar a sequência para que vocês entendam que depois que Jesus então ele faz referência a todos os sinais que antecederiam a sua vinda, então lá no final, depois que ele fala de todos esses sinais, ele diz o seguinte: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Então eles sabiam disso, né? É assim que eles faziam essa leitura a partir da figueira. E ele diz, assim também, da mesma forma que vocês conseguem ler os sinais da proximidade do verão pela figueira, assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Então vejam, meus irmãos, parece muito claro aqui. Jesus não estava falando de Israel, de ressurgimento do Estado de Israel, de nada disso. Ele estava dizendo o seguinte: quando vocês perceberem estas coisas que eu acabei de falar, então você saiba que eu estou próximo às portas e também à consumação dos séculos. Então ele fez uma referência com um pronome demonstrativo. Então vocês têm que observar, do mesmo jeito que vocês observam a figueira, vocês vão observar estes sinais que eu estou me referindo agora. Entenderam? Então não dá para você ficar saindo do texto, inventando coisas e falando coisas. É até razoável falar sobre Israel, é até razoável, mas não é isso que Jesus disse, nem isso que ele quis dizer neste contexto. Ele mandou observar os sinais que ele estava se referindo naquele momento. É isso que ele disse. E é isso que ele falou. Foi este o exemplo que ele deu da figueira e você tem que observar, ok? Então tá, eu vou passar com vocês então todo o contexto. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Então, a Igreja Maranata, como eu já falei lá no início, ela diz o seguinte, que Jesus vai arrebatar a igreja ao toque da quarta trombeta. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, no capítulo 8, no verso 12, diz assim, olha, o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. E ele diz o seguinte, olha, estes sinais aqui, que são referidos em relação ao toque da quarta trombeta, ele diz que são os mesmos sinais que são referidos por Jesus em Mateus 24, quando Jesus está falando da sua vinda. Agora, vamos ler Mateus 24 para a gente ver se dá para dizer que são os mesmos sinais? Vejam só. Mateus 24. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. É a mesma coisa? Diga você que sabe ler apenas. Quando você lê o texto de Mateus 24, você consegue entender que Apocalipse 8 está dizendo a mesma coisa? Vejam, meus irmãos, Apocalipse 8 está falando de uma proporcionalidade. É um sinal no sol, na lua, nas estrelas, mas é um sinal proporcional. Da mesma forma que ele se referiu à primeira, segunda e à terceira trombeta de modo proporcional, não foi? Primeira trombeta, 1/3 da vegetação ou das florestas, como disse Gerson. Então, segunda trombeta, 1/3 da vida marinha. Terceira trombeta, 1/3 das águas dos rios. Quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas. É sempre até a quarta trombeta, é proporcional.
É um fato proporcional, não integral. Agora, o que é que diz o texto de Mateus 24? Jesus fez referência à sua vinda e ele não falou de proporcionalidade. Ele falou que haverá um acontecimento na sua integralidade. Ele disse assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Ele disse que um terço do sol escurecerá? Não. Ele disse que o sol escurecerá. E a lua não dará a sua luz. Ele disse que um terço da lua não vai mais brilhar? Não. Ele diz que a lua não dará mais a sua luz. E mais, ele diz que as estrelas cairão do céu. Ele disse que um terço das estrelas iriam ser apagadas? Não. Ele disse que um terço das estrelas cairiam do céu, ou seja, do espaço, né? Ali do local onde elas estão no universo, elas cairiam na Terra. É como se tivesse realmente um evento aí que desequilibrou todo o universo. Que é o que ele fala, porque haverá então um abalo dos poderes celestes. Os poderes celestes serão abalados. Haverá um abalo tal neste dia que as estrelas cairão, o sol vai parar de brilhar e a lua também vai parar de brilhar. Não é proporcional, é integral. É um fenômeno que atinge na sua integralidade o sol, a lua e as estrelas caindo sobre a terra. Meus irmãos, o texto de Apocalipse 8 não diz respeito ao que Jesus está falando em Mateus 24, no verso 29. Então, qual é a conclusão óbvia que você tem que chegar? Jesus não vai voltar na quarta trombeta. Porque se o argumento que eles têm de que Jesus vai voltar na quarta trombeta é porque o Apocalipse 8 traz os mesmos sinais ditos por Jesus em Mateus 24 sobre a sua vinda, e você olha e vê, não é a mesma coisa, são coisas diferentes, são fatos diferentes. Em Mateus 24 tem um abalo no universo, e em Apocalipse 8 você está vendo apenas um acontecimento proporcional, mas o sol não parou de brilhar, foi proporcional, a lua não parou de brilhar, as estrelas não caíram, elas apenas pararam de brilhar. Então, se você chegar à conclusão de que Apocalipse 8 não tem nada a ver com Mateus 24, pronto, caiu por terra a teoria de que Jesus vai voltar ao toque da quarta trombeta. Caiu por terra, não se sustenta de modo algum. Mas se você me disser assim, não, Solon, mas foi uma revelação de Deus, né? Então a gente vai deixar para lá essas diferenças de um texto para o outro e vamos entender então que Deus revelou. Olha, o Espírito Santo escreveu errado. Escreveu de um jeito aqui, escreveu do outro lado, mas ele errou. O Espírito Santo errou. Mas agora o Espírito Santo, ele se arrependeu e ele então está trazendo o entendimento correto para a igreja fiel, que é a igreja Maranata. Então eu aceito o que a igreja Maranata diz, e não o que o texto falou, porque o Espírito Santo, quando escreveu a Bíblia, esses dois livros, Mateus e Apocalipse, ele se embolou lá, se perdeu e tal, mas agora o Espírito Santo, arrependido, veio e trouxe a informação correta. Tá bom, então eu vou ficar com o que a Maranata me ensina. Tá bom. Você vai ter um problema, porque se a Maranata está dizendo que o arrebatamento vai ser no toque da quarta trombeta, porque os sinais do Apocalipse 8 são os mesmos do Mateus 24, qual é o problema que você tem? Porque os sinais em Mateus 24, fica claro que isso acontecerá depois da grande tribulação. Vamos ler o texto agora com calma? Diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias. Aí o que vai acontecer? O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão. Então, meus irmãos, se você quer defender que Jesus vai voltar na quarta trombeta, porque os eventos do Apocalipse 8 são os mesmos de Mateus 24, então os eventos de Mateus 24, eles vêm depois da grande tribulação. Então você vai ter que reconhecer que Jesus só volta depois da grande tribulação. Isso fica claro para vocês? Obviamente, eu não estou defendendo isso, eu só estou mostrando o quanto o ensino da Igreja Maranata é incoerente e que
ensina uma incoerência e diz, olha, não interessa se é incoerente, aceite o que eu estou falando e ponto final, e vamos defender isso, e vamos dizer que esta é a mensagem, a última mensagem de Deus para o mundo é essa. Irmãos, isso é uma enganação. Eles estão enganando você e eles estão levando você a enganar as outras pessoas, tá bom? Então Jesus não volta no toque de quarta trombeta, e se fosse na quarta trombeta seria depois da grande tribulação, de acordo com o que eles estão ensinando. Isso fica claro para vocês? Me perdoem ser tão repetitivo, mas isso é muito importante, porque você precisa entender que eles estão te enganando com uma teoria antibíblica e que não tem sustentação na palavra de Deus, ok? Agora, eles vão dizer assim para vocês, não, mas o que está escrito aqui da tribulação daqueles dias é um texto que está no grego, no original, que não diz respeito à grande tribulação, que diz respeito a um sofrimento grande, né? Mas não é a grande tribulação. É isso que eles vão dizer para vocês. Porque eles vão querer sustentar o erro e o engano. E eles vão te enganar mais ainda. Não é possível dizer que esta referência à tribulação daqueles dias não seja a grande tribulação. Porque se você ler o texto na sequência, não tem como dizer que ali não se refere à grande tribulação, e eu vou mostrar isso para vocês. Vamos aqui na sequência? Então, vocês podem ler com calma tudo isso e vai estar no site. Eu vou apenas pular para mostrar para vocês a sequência. Então, olha só. Isso aqui na sequência, Mateus 24, nós estamos aqui no verso 3. Vamos aqui na sequência, tá bom? Você pode até abrir a sua Bíblia e conferir essa sequência. Jesus está no Monte das Oliveiras, os discípulos chegam para ele e perguntam, mestre, então quando é que vai acontecer todas estas coisas e virá então, e o Filho do Homem virá e será então a consumação dos séculos? Então eles estão fazendo perguntas sobre o fim do mundo e a vinda de Jesus, tá bom? E aí Jesus vai apresentar os sinais. Ele vai dizer, olha, então aparecerão falsos cristos, aí em seguida ele vai falar que haverá guerras e rumores de guerras, e depois na sequência ele vai falar que haverá fomes e terremotos, e na sequência, então ele está aqui no verso 7, falando das fomes e dos terremotos, e na sequência, a partir do verso 8 ao 14, ele vai dizer o seguinte, olha, então tá vendo esses primeiros sinais que eu falei? Isso aqui são só o princípio das dores. Então, ainda não é a grande tribulação. É o que vai acontecer antes da grande tribulação. Ainda não aconteceu o fim. Porque ele diz o seguinte, que o fim só vai vir depois que o evangelho já tiver sido apresentado em todo o mundo. Né? Como hoje nós temos essa possibilidade. Você, pela internet, a sua mensagem ela pode chegar em todo o mundo. Então, Jesus falou o seguinte, guerras, rumores de guerras e tal, fomes e pestes e terremotos, princípio das dores. Mas ainda nesse período, Jesus está falando, isso ainda não é o fim, não é a grande tribulação, e nesse período de tempo surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, pessoas que enganarão as outras pessoas, né? Ele diz mais que muitas pessoas vão ficar escandalizados, acredito que com tudo isso que estão fazendo em nome de Jesus no nosso tempo. Muita gente escandalizada com tudo isso. Roubo, igreja processando gente, todos os escândalos, líderes sendo presos por desvio de dízimo de igreja e depois volta para a igreja e continua como se nada tivesse acontecido. Então essas coisas que causam escândalos. Então tudo isso está nesse mesmo pacote. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, e falsos profetas, falsos cristos, falsos ensinamentos, escândalos, né? E o amor se esfriando. Você não tem que amar aquele que saiu da nossa denominação. Se saiu da Maranata, você não tem que amar. Se saiu da Maranata, você não tem que perdoar. O amor se esfriando, mas o evangelho vai ser pregado, e quando então o evangelho pregado em todo mundo, então virá o fim. Entenderam? Viram a sequência? Então, repetir rapidamente aqui, os discípulos perguntam, Jesus vem na sequência, então até aqui ele está falando do princípio das dores, não está falando de grande tribulação ainda. Mas aí, ele então, na sequência, ele vai falar aqui a partir do verso 15 de Mateus 24. Aí ele diz o seguinte, olha, que agora o anticristo vai assumir o lugar de Cristo no templo, no santuário, que provavelmente vai voltar a existir.
O que Jesus disse é o seguinte: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então percebam o corte aqui. Jesus acabou de falar, olha, o que aconteceu antes é o princípio das dores. Mas vai chegar um momento e vocês vão observar que o sacrilégio a que se referiu o profeta Daniel, ele vai entrar no lugar santo. Então você fique atento quando isso acontecer. Este é o corte está aqui. A partir daqui, você já tem o anticristo atuando e de modo que ele possa ser, inclusive, reconhecido. Tá certo? Ele pode ser reconhecido. E aí começa, então, uma perseguição aqui. A partir deste momento, Jesus está falando, olha, começou a grande tribulação, né? Você tem os princípios das dores, mas aqui começa a grande tribulação. O anticristo aparece, ele vai assumir o lugar de Cristo dentro do santuário. E aí começa uma perseguição. Aí ele diz, olha, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não deixe pegar nada. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Coisas como serão terríveis aqueles dias das grávidas, né? Ou daquelas que estiverem amamentando com crianças pequenas. E ele continua, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Aqui uma referência exatamente específica para os judeus que guardam o sábado, então como seria difícil para eles, né? Mas aí, vejam só a sequência. Então aqui você já tem uma perseguição que começou, não é? A grande tribulação já começou aqui. A perseguição, né? Aí, olha só, mas aí Jesus fala sobre essa grande perseguição, sobre essa dor e tal, ele diz, olha, mas esse tempo ele vai ser curto, né? Ele diz assim, porque haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então ele está dizendo o seguinte, olha, vai vir um sofrimento que ninguém nunca experimentou, vai ser uma coisa horrorosa, mas esses dias serão abreviados. Então Jesus está falando. A grande tribulação começou, mas ela vai ser um período curto de tempo, porque Deus tem misericórdia, tá certo? Das pessoas. E aí, na sequência, ele faz uma advertência, né, que neste período começou a grande tribulação e ainda assim apareceriam pessoas ou falsos cristos. E mais, com um poder tal de fazer sinais e maravilhas. Eles vão operar sinais e maravilhas. Então ele diz o seguinte, vai começar a perseguição e neste período da perseguição, para que as pessoas fiquem confusas, ainda vai aparecer aí pessoas que vão fazer sinais e milagres e que vão dizer que são Cristo. E eles vão estar na terra durante isso. Eles vão estar aí, né, fazendo isso no meio de vocês, durante a grande tribulação. E aí vem a advertência de Jesus. Ele diz o seguinte, vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, está lá no deserto, não saiam, ou está ele dentro da casa, não acreditem. Jesus está dizendo o seguinte, durante a tribulação, a grande tribulação, vão aparecer pessoas com um poder que aqui nós entendemos que é um poder satânico, que vão confundir as pessoas e vão dizer que são o Cristo. E vão estar na terra. E Jesus falou assim, olha, não acreditem. Por mais que ele faça sinais e maravilhas, não acreditem. Eles estão aí na terra operando isso, mas não acreditem neles. Não acreditem. E aí ele explica, dizendo o seguinte, não acreditem, porque eu não vou estar na terra durante a grande tribulação. Jesus, eu digo, eu só vou voltar no final da grande tribulação. E outra, né, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então não acreditem nesses que estiverem aí dizendo que são Cristo e operando sinais e maravilhas. Porque ele diz assim, olha, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Ou seja, não acreditem nessas pessoas que estarão aqui na terra dizendo que sou eu, porque não sou eu, porque eu vou vir como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Tá certo? Então, ele está dizendo... Por que foi que ele falou isso neste momento sobre a vinda dele? Foi exatamente para explicar. Eu não estarei na terra durante a grande tribulação. Eu venho depois dela.
como um relâmpago. E eu venho, olha só, instantaneamente, como um relâmpago, e vou aparecer para todos, né? Eu não vou estar aí na terra operando milagres, sinais e maravilhas e dizendo que sou Cristo. Então preste atenção nisso. E aí ele diz o seguinte: imediatamente após a tribulação daqueles dias, então ele falou, olha, eu vou vir no final, como um relâmpago que sai do Oriente mostrando, e após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Perceberam? Jesus está na sequência aqui, ele está falando da grande tribulação. Olha, o que começou lá quando o anticristo, ele toma o lugar no santuário. Jesus, ele está falando da grande tribulação. Aí agora você vai chegar aqui, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Aí você vai dizer que aqui não é a grande tribulação? Irmãos, olha só, estão te enganando. Eles estão mutilando, inclusive, aqui o texto do Apocalipse para poder dizer que o que está escrito não é o que está escrito. O que está escrito é o seguinte, ele vem falando, iniciou a grande tribulação, né? O anticristo entrou no santuário, e aí começa a perseguição, e aparecem cristos aí na terra, mas não acreditem neles, tá bom? Haverá um sofrimento terrível e tal, e depois da tribulação destes dias, ele está falando da grande tribulação, é que vai acontecer sol escurecendo, lua escurecendo, estrelas caindo, e este evento aqui, este abalo do universo, ele se assemelha mais ao que Pedro fala sobre o fim do mundo. Tá certo? Que os elementos em fogo ardendo se desfarão. Vejam bem, o universo abalou, as estrelas estão caindo do céu, o sol apagou, a lua não deu mais brilho. Então, o que nos faz parecer que de fato é um evento que acontece já, Jesus volta já no final da grande tribulação, e onde já acontece então a ressurreição dos mortos, e onde acontece também o arrebatamento dos que estiverem vivos para escapar dessa destruição neste momento. Mas se você entende diferente, não tem problema algum, tá certo? Não tem problema nenhum. Agora, acreditar na Igreja Maranata para dizer que este após a grande tribulação aqui não é a grande tribulação, aí não dá, porque o texto não permite isso. Você pode fazer qualquer outra interpretação diferente da minha, não tem problema. Mas dizer que o texto que fala da tribulação, que não é a grande tribulação, aí não dá, tá certo? Ou seja, meu irmão, minha irmã, descarte absolutamente essa teoria da Igreja Maranata, porque ela é totalmente furada. De dizer que Jesus volta na quarta trombeta, porque Apocalipse 8 fala destes sinais que estão referidos por Jesus, e aqui, conforme eu estou mostrando para vocês, se fossem esses, então eles seriam depois da grande tribulação. E Gedeu te diz que quem acredita que Jesus volta depois da grande tribulação vai para o inferno, porque são os profetas das trevas. Ele ainda ataca as pessoas, ele engana as pessoas com um ensinamento errado, antibíblico, e ainda aponta para os outros e diz, os outros vão tudo para o inferno, e só quem acreditar nessa minha teoria aqui, insustentável, é que vai para o céu. Ô irmãos, não dá, né? E aí então, aqui tem o relato, depois da grande tribulação, vejam, imediatamente após a tribulação, acontecem esses eventos, e aí aqui o relato de como será o arrebatamento, olha só. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Entenderam? Quando é que Jesus vem? Depois da grande tribulação. Está escrito imediatamente após a tribulação. Então você vai ver no céu o sinal do Filho do Homem, né? Nas nuvens com poder e grande glória, e com um rijo clamor de trombeta vai reunir os escolhidos. E aí, se você juntar lá com 1 Coríntios capítulo 15, nesse dia também, que é o dia que ele se refere da vinda de Jesus, haverá a ressurreição dos mortos. Tá bom? Ah, mas aí talvez você me diga, mas Solo, então aqui na sequência, onde ele fala do arrebatamento, né, que está depois da grande tribulação, mas ele já falou que ele vai vir como relâmpago, mas eu expliquei para vocês, aqui ele só falou que vai vir com relâmpago antes, para poder falar para as pessoas não acreditarem nos que estarão lá dizendo que são Cristo e que estão na terra. Ele dizendo, não sou eu, porque eu vou vir assim, ó, de um modo instantâneo, eu não vou estar aí na terra. E aí ele fala da grande tribulação e depois ele diz o que vai acontecer com a vinda dele, tá certo? Então, só para fechar aqui com vocês,
A lição da figueira que nós devemos entender, ela se refere, olha só, ela se refere aos sinais que Jesus acabou de falar. Desde o início do princípio das dores até o arrebatamento da igreja. Então, até as vésperas, né? É isso que você precisa entender. Não está falando aqui de Estado de Israel, nada disso. Ele está falando, prestem atenção nos sinais que eu estou contando para vocês agora. Estes sinais. Perceberam? Irmãos, e aqui, Gerson Belucci, para fechar com chave de ouro. Aí uma pessoa lá entra tocando um berrante. Vocês sabem para que serve berrante? Berrante é um chifre de boi que era usado pelos tropeiros, pelos boiadeiros, para poder conduzir gado. Então eu acho que ele terminou com um grande finale, né? Mostrando de fato que ali naquele momento eles estavam tocando aquele berrante, dizendo: estamos conduzindo esta massa que abdicou da sua capacidade de pensar, de analisar e de investigar os textos. Porque provavelmente você ouviu tudo isso que eles falaram e não se deu ao trabalho de ir atrás das informações e de confirmar aquilo que eles falaram. E o certo seria você ser como um crente de Bereia, confere, para ver se o que eles estão ensinando está de acordo com aquilo que está registrado na palavra de Deus. Meus irmãos, me perdoem o vídeo longo, mas eu queria trazer essas informações para vocês. Eu fico por aqui. No próximo vídeo, então, eu vou comentar a mensagem do pastor Gedeu Tigueiros. Até lá. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.